A Bíblia Nossa de cada dia está começando. Bora meditar em Provérbios capítulo 28. Ainda estamos na saga da garganta, então bebendo muita água aqui enquanto falo com vocês, para tentar não parecer uma gralha desafinada. E aí, você já respondeu lá as minhas perguntas? Eu fiz um quiz lá, acho que no último do penúltimo podcast, eu perguntei, e aí, vamos juntos para Eclesiastes? Porque Provérbios está acabando, galera. E depois daqui nós vamos aí dar continuidade à nossa maratona Salomão. Vamos para Eclesiastes, vamos para Cântico dos Cânticos e vai ser uma bênção ser edificado na palavra. Claro que ler um capítulo só da Bíblia por dia é pouco, né? Espero que você esteja lendo aí a palavra de Deus na sua leitura anual. Mas, se você estiver apenas meditando comigo, melhor meia hora de caminhada do que 3 horas de caminhada que você não faz, né? Então, melhor o que você faz do que você não faz. Então, vamos lá. Provérbios capítulo 28, eu agrupei, meus irmãos, em duas partes assim, principais, porque tem uma porção bem grande de provérbios que vai falar a respeito de governo e uma outra parte que vai falar a respeito do pobre. Então, eu juntei os versículos, eu não sei se você está estudando na sua Bíblia ou se você está apenas me ouvindo, né? Sei que tem gente que me escuta no carro, sei que tem gente que me escuta enquanto lava uma louça, aí, mas sei que tem gente que senta com a Bíblia aberta. Então, desculpa, bebi água, não vou editar esse áudio, vem junto comigo aí. Quando eu bebo água, você bebe água também, o que você acha? Vamos lá. Então, olha só, vamos começar falando de governo? O que que o governo, né? O que que os nossos governantes têm a ver com a palavra de Deus? Gente, tudo. Quando a gente lê a palavra de Deus, e não somente em Provérbios, a gente aprende que nós, como pessoas que amamos a Deus, temos que orar pelos nossos governantes, né? A Bíblia diz lá em 1 Timóteo capítulo 2, lá no verso 1 e 2, que nós deveríamos orar por várias coisas, mas também orarmos pelas autoridades, para que a gente pudesse alcançar vida tranquila, né? Paz. Eu e você, quando nós oramos pelas nossas autoridades, quer a gente as apoie, quer a gente goste da proposta de governo ou não, mas quando nós oramos pelas nossas autoridades, nós estamos obedecendo o mandamento bíblico, né? O Senhor fala: ore pelas autoridades. Então, o governador da sua cidade, o presidente do seu país, as autoridades de todos os setores da economia, etc., dos ministérios, deveriam ser alvo das nossas orações, sabe? Isso é o que a Bíblia nos manda fazer. Por quê? Quando a gente olha aqui para Provérbios capítulo 28, a gente vai ver que quando a pessoa que não é justa está no poder, ela só vai trazer coisa ruim, gente. Quando os justos, olha o verso 12, né? Aqui diz assim: quando os justos triunfam, há prosperidade geral, mas quando os ímpios sobem ao poder, os homens tratam de esconder-se. Tá falando de perseguição, né? Tá falando de tempos difíceis. No verso 2 que eu pulei, eu comecei lá do 12, no verso 2 está falando a respeito da transição de governos, né? Quando você vai estudar a história dos reis de Israel, né, aquilo que é apresentado no Antigo Testamento, quando você vai ler a respeito, você vê que muitas vezes o governo ele era mudado por causa do pecado do governante, né? Aquele que estava ali revestido de autoridade à frente do povo não buscava Deus, e a consequência disso era derrota, era, né, quando entrava numa briga com uma outra nação perdia. Então, o versículo 2 que diz: os pecados de uma nação fazem mudar sempre os seus governantes, mas a ordem se mantém com um líder sábio e sensato, tem a ver com isso, né? A gente pode observar isso na história bíblica, mas também no fato de que quando um governante não tem o seu coração em Deus, né? O povo geme, né? O povo passa por dificuldades. E é isso que a gente vai ver no verso 15, por exemplo, né? Que diz que como um leão que ruge ou um urso feroz é o ímpio que governa um povo necessitado, né? Que triste quando o governante que está sobre uma nação é alguém que oprime, né? Que traz tristeza. O verso 16 vai falar que ele aumenta as opressões, né? Um governante sem discernimento aumenta as opressões, mas os que odeiam o ganho desonesto prolongarão seu governo. Como seria bom ter um governo justo? E eu não estou falando desse partido, daquele partido, mas estou falando de alguém que temesse a Deus, né? Que governasse realmente para todos, né? Acho que somente Acho que isso é um alvo inatingível para os homens, né? E por último, irmão, eu quero destacar o verso 28, né? Quando os ímpios sobem ao poder, o povo se esconde, mas quando eles sucumbem, os justos florescem.
Quando fala de justos, meus queridos, está falando de pessoas que temem a Deus, né? Que têm o temor do Senhor. Então, eu quero voltar na minha primeira consideração. A despeito dos governantes que estejam sobre nós, a nível de país, a nível de estado, a nível de cidade, ou os governantes no sentido de autoridades do nosso trabalho, né? O nosso papel, sabe? Puxa vida, eu tenho um chefe que ele é terrível, ele é uma pedra no sapato, ele não leva a equipe para frente, ele, né, mais coloca peso. Qual que é o teu papel nisso? Ore, né? Você que é um justo de Deus, você que é uma pessoa que ama o Senhor, a sua oração ela é ouvida nos céus. Ore por esta pessoa, ore para que Deus coloque a mão e faça algo novo aí onde você está. A segunda porção que eu separei tem a ver com os versos 3, 6 e 8, e todos eles falam a respeito do pobre, sempre contrastando o pobre que é sábio e o rico que é insensato. Mas eu achei uma coisa muito legal que é o verso 3, que diz assim: o pobre que se torna poderoso e oprime os pobres é como a tempestade súbita que destrói toda a plantação. Ou seja, é algo inesperado, né? Em outras palavras, o que esse provérbio quer dizer é que se uma pessoa ela é humilde, passa por dificuldades financeiras, né, tem um período de pobreza, quando ela vem a prosperar, quando ela vem a romper aquele ciclo de pobreza, quando ela consegue ter condições financeiras, o comportamento dela deveria ser um comportamento compassivo, né, um comportamento amoroso, um comportamento que enxerga o outro, porque afinal de contas ela veio, né, daquela realidade e não se tornar um opressor. Então é bem interessante esse provérbio porque mostra que é inesperado, mas acontece. Assim como existem chuvas, né, que tempestades que destroem plantação, também existem pobres que mudam a sua vida e passam a oprimir. Eu me lembrei de um meme quando eu estava lendo esse provérbio. Tem um meme que circula na internet, né, que mostra a cara de uma pessoa assim super orgulhosa, assim com aquela cara de nariz empinado, e os dizeres são mais ou menos assim: "Ah, a pessoa que trabalha numa loja de roupas caras acha que também é rico", alguma coisa assim, né? A gente precisa saber o nosso lugar. Não o nosso lugar no sentido de humilde, né? Tô falando de mim e de você, não do vendedor. Nós devemos nos colocar no lugar certo. Quer tenhamos recursos financeiros, quer não tenhamos, que em nome de Jesus reine em nós, né, a maneira doce de tratar os outros. Que a gente trate bem, desde a pessoa que tem um cargo mais humilde, né, um trabalho mais humilde, de varrer o chão, por exemplo, de fazer serviços mais pesados, braçais, né, até uma pessoa que é um gerente, que a gente trate todas as pessoas da mesma maneira, né, e não somente tratar bem aqueles que têm um cargo mais elevado, um salário mais alto e tratar mal aqueles que ganham menos, né? Isso com certeza não agrada ao Senhor. E eu quero meditar com você do verso 9. Olha só, quero falar de oração, pessoal. Orar é falar com Deus. Eu não sei se você tem o hábito de orar, mas eu quero dizer uma coisa. Toda vez que você fala com Deus, ele te escuta. Não fica pensando que você tá igual um doido falando sozinho, você não tá, né? Quando você fala, pai, tô chateado com isso, coisa e tal. Às vezes você tá no chuveiro, às vezes você tá no trânsito, às vezes você tá cozinhando uma comida, você tá deitado na sua cama só falando em pensamento, né? Deus está ouvindo a sua oração, mas aqui no verso 9 fala assim: se alguém se recusa a ouvir a lei, até suas orações serão detestáveis. E o que que significa isso? Significa que quando eu e você a gente não se organiza para buscar a vontade de Deus, por conhecer a Deus, por conhecer a palavra de Deus, a gente passa a orar coisas que não são de Deus. E aí as nossas orações, elas vamos falar dessa maneira, as nossas orações, elas seguem um curso muito ruim. A gente ora coisas que não deveríamos orar. Então, que esse provérbio sirva para nós, né, de um alerta, né? A gente não pode se recusar a ouvir a palavra de Deus. Que gostoso que você está aqui meditando em Provérbios. Eu espero que esse tempo que nós temos juntos aqui com a palavra de Deus realmente ative em você várias coisas e estratégias e limpe o seu coração se tiver algum entulho aí no cantinho e que você possa ser cheio de Deus para que as tuas orações elas sejam coerentes, né? Seja uma bênção. Olha só, verso 10: quem leva o homem direito para o mau caminho cairá ele mesmo na armadilha que preparou. Mas o que não se deixa corromper terá boa recompensa. Gente, eu quero meditar nesse versículo duas coisas. A primeira delas, quando eu estava começando a ouvir aqui, né, quem leva o homem direito para o mau caminho, eu me lembrei
cairá ele mesmo na armadilha. Eu me lembrei de Ramã e Mordecai. Se você nunca leu o livro de Esther, ele é um livro curtinho. Um dia nós vamos chegar lá. Ramã mandou construir uma forca gigante para matar Mordecai. E o fim da história foi exatamente o contrário. Se você não leu, não vou te dar spoiler, você vai lá ler. Mas é exatamente isso que está no versículo. Ele fez a armadilha e ele mesmo caiu nela. Agora, então nós temos aqui duas coisas. Ai daquele que leva uma pessoa boa para o caminho errado, porque essa pessoa mesmo que vai cair na armadilha. Mas no final do versículo fala assim: mas o que não se deixa corromper terá boa recompensa. Ou seja, também é nosso papel falar não para o convite errado. Né? Então, se chega um convite errado para mim, se alguém vem comigo com umas ideias que não procedem de Deus, não tem nada a ver com a luz, é meu dever dizer, hoje não, obrigado, né? Dizer, não, obrigado, não, não. Ah, mas eu vou fazer isso. Não, eu não curto. Ah, não, eu não faço, não. É nosso papel fechar a porta da coisa ruim. Coisa ruim, oportunidade ruim, coisas fáceis e que não agradam a Deus, batem na nossa porta todos os dias. Então, é nosso papel falar: não, não vou seguir esse caminho. Próximo versículo é o versículo 13. Olha só, maravilhoso, gente. Esse versículo é lindo. Quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e os abandona encontra misericórdia. Vamos devagar, que isso aqui é ouro. Gente, se a gente tem um pecado, o que é um pecado, Rita? É um negócio que você faz que ofende a santidade de Deus. Vai lá, vamos lá. Mentir é pecado, roubar é pecado, pensar mal das pessoas é pecado, cobiçar a mulher do outro é pecado, pensar coisa ruim é pecado. Enfim, a gente peca por pensamentos, com os nossos olhos, com as nossas atitudes, com as nossas palavras. A gente peca com todos os nossos sentidos, né? Então, assim, a gente peca, ok? O que a gente faz com o nosso pecado? Esse versículo está dizendo para a gente que o que a gente deveria fazer com esse pecado é confessar e abandoná-lo. Eu e você, nós não precisamos de intermediários para chegar a Deus, né? A Bíblia fala lá nos evangelhos que quando Jesus Cristo morreu na cruz por mim e por você, o véu do templo se rasgou, né? E isso mostra que a separação que havia entre nós e Deus, porque antes era necessário um sacerdote a chegar até Deus, né, pelo povo, essa separação não existe mais. Se eu estiver ali cozinhando uma comida para as minhas filhas e de repente eu me lembrar de um negócio que eu fiz errado, ou eu tiver um pensamento ruim contra uma pessoa, naquela mesma hora ali cozinhando eu posso falar: Pai, me perdoa por ter pensado tal coisa de tal pessoa. Senhor, em nome de Jesus, me ajuda a não ter esse sentimento no coração. Amém. E aí eu vou abandonar, eu vou me esforçar para não pensar mal dessa pessoa. Ou, se uma pessoa me fez um negócio triste, ela magoou meu coração, eu tô ferida. É muito provável que a minha mente, a minha alma, né, os meus sentimentos queiram me trair e me deixar presa nessa situação. Eu posso também ir lá e falar com Deus: Pai, me perdoa por estar nutrindo essa raiva da pessoa. Senhor, me ajuda a perdoá-la. Deus, eu quero perdoá-la em nome de Jesus. Pai, o Senhor é quem cuida de mim, o Senhor é quem me protege. Não me deixa ficar com raiva dessa pessoa. E aí eu vou abandonar o pecado. Então, assim, você e eu, nós podemos falar com Deus em qualquer momento. Então, eu te convido, por causa desse versículo aqui, a realmente não entulhar nada no seu coração. Pecou, confessou. Na verdade, pecou, se arrependeu, confessou, abandonou. Vamos tomar esses 4 passos como algo automático na nossa vida. Fez um negócio que o Espírito Santo falou no seu coração. Não tá bom, né, filho? Só deixa. Perdão, Senhor. Deus, em nome de Jesus, me ajuda a não ficar com esses pensamentos, né? Quem de nós não peca? No pensamento, na maneira de falar, só retroceda. Falou um negócio para a pessoa, você viu na cara dela que não prestou, você passou do limite, você achou que ia ser legal o que você falou e você falou e não deu bom, imediatamente fala: me perdoa, eu acho que eu passei do limite com você, né? Me desculpa, olha, foi mais engraçado na minha cabeça do que na minha boca, me perdoa, eu amo muito você, não quis te magoar. Conserta, né? Conserta com a pessoa, conserta com Deus e abandona. Gente, a vida é muito curta para a gente ficar, né, preso no pecado ou preso na mágoa. Tem um louvor lá da Lagoinha que tinha um refrão, uma frase que falava muito forte comigo, né? Não tenho tempo para lidar com ressentimentos quando eu penso que Ele me ama. É isso. A vida com Cristo é sobre isso, né? Jesus morreu na cruz por nós. Vamos para frente, gente. Não vamos ficar presos nem no pecado, nem na mágoa, nem na ira. Vamos abandonar diante de Deus a nossa dor e vamos fazer a obra dele. Verso 14. Como é feliz o homem constante no temor do Senhor, mas quem endurece o coração cairá na desgraça.
Vamos falar disso? Esse versículo fala assim: mas quem endurece o coração? A impressão que me dá esse versículo é que não é que alguém endurece o nosso coração, mas é que nós temos o poder de não endurecer o nosso coração. E aí você pode estar pensando aqui junto comigo, Rita, mas o que endurece o coração de uma pessoa? Vamos lá comigo. Às vezes o sofrimento, né? A pessoa que sofre muito vai ficando endurecido. Às vezes a rejeição das pessoas, né? De tanto você não receber o amor, você fica endurecido. Às vezes, sei lá, várias situações de dificuldade financeira ou problemas de saúde vão endurecendo o nosso coração. Então, se a Bíblia diz, né, que como é feliz o homem constante no temor do Senhor, mas quem endurece o coração cairá na desgraça, a impressão que eu tenho é que o remédio para não deixar o meu coração endurecer, apesar de qualquer situação que possa acontecer, é eu me manter no temor do Senhor. E aqui a palavra constante, eu acho que ela é legal. A gente vai ter todos os dias momentos felizes e tristes. Ou às vezes a gente vai ter uma estação de tristeza na nossa vida, uma estação de luto, uma estação de doença, uma estação de faltas de respostas de Deus. Quem de nós nunca passou pela situação de estar orando por um negócio diante de Deus e a gente sabe pela Bíblia que Deus não é surdo, Ele está nos ouvindo, mas a resposta não vem. Essa estação que parece que o céu está fechado é triste. Porque você fala, ei Deus, sou eu de novo, né? E você às vezes não tem a resposta. Agora, o temor do Senhor, ou seja, o nosso amor por Ele, o nosso desejo de viver a vontade dele na nossa vida, aquela coisa de Deus, eu não te largo, né? Se o Senhor mover a nuvem, eu ando, se o Senhor não mover, eu paro. Essa coisa tem que estar permanente em nós. E se nós estivermos constantemente nesse temor do Senhor, o nosso coração não vai se endurecer. E eu quero liberar uma palavra sobre o seu coração nessa hora. Se em nome de Jesus você viveu estações difíceis como essa, estações de seca, né? Estações de abandono, estações de falta de resposta, estações de colheita, de escassez de colheita ou de uma colheita mirrada, né? Se você tem vivido situações difíceis ou você viveu no passado, isso endureceu o teu coração, que em nome de Jesus essa mensagem chegue sobre você com o poder de Deus para quebrar essa casca que pode ter se formado em volta do teu coração e que o Senhor troque o coração de pedra por um coração de carne e que você corra para esse esconderijo do Senhor e que o temor do Senhor seja uma constante na sua vida, em nome de Jesus. Vamos terminar? Vamos terminar que está cumprido, hein? O próximo versículo que eu quero meditar com vocês é o versículo 19. Quem lavra sua terra terá comida com fartura, mas quem persegue fantasia se fartará de miséria. Gente, tá falando do preguiçoso, mas tá falando também daquele que não planeja coisas razoáveis. Quando tá falando aqui de perseguir fantasias, tá falando de não sentar e planejar com seriedade, né? Quantas famílias a gente não vê que passam dificuldades porque o esposo vai lá, toma um monte de decisões sem consultar a esposa, sem orar junto, sem consultar a Deus, sem calcular, né? Tava conversando com o meu esposo, ele tava falando que uma outra pessoa estava assim muito, né, com o coração muito apertado, porque contou com o dinheiro para pagar uma conta e o dinheiro não veio. Meus irmãos, a gente não conta com o dinheiro que não existe, né? Tinha um ditado mundano que falava que você não contava com as coisas antes dela acontecer. Não vou falar o ditado aqui porque ele realmente é feio, né? Você não conta com um negócio que não é real, né? Você não vive de fantasias. Tudo tem que ser posto diante de Deus em primeiro lugar e você tem que sentar e planejar. Como diz a palavra. Para você não parar na metade, as pessoas passarem, menear a cabeça e falar: olha lá, né? Começou e não acabou. Que Deus nos ajude, porque nenhum de nós está isento de incorrer nesse risco. Verso 23, e nós já estamos acabando, é o penúltimo versículo. Quem repreende o próximo obterá, por fim, mais favor do que aquele que só sabe bajular, né? Bajular é ficar elogiando, né? Quem repreende o próximo vai ter mais favor. Escute, às vezes no afã, né, no desejo da gente ser amado, nós nos tornamos aquelas. Tinha uma expressão chamada vaca de presépio, né? Né? Aquela coisa de ficar só balançando a cabeça e concordando, né? Nem sei se eu deveria falar isso aqui. Mas assim, nós devemos buscar não ser as pessoas que só concordamos para agradar,
Se você tem um ponto de vista que você julga que vai acrescentar para outra pessoa uma outra perspectiva, compartilhe esse seu ponto de vista com educação, com amor, com respeito, mas não feche a sua boca. Não seja aquela pessoa que evite contrariar só porque você quer parecer a pessoa legal que só concorda. Não seja isso. Esse provérbio, ele está dizendo para nós, né, que você vai ter mais favor se você for uma pessoa que repreende, né, que fala para a pessoa: "Para que tá feio", quando ela precisa escutar isso, do que se você for somente aquela pessoa que concorda, concorda, concorda. E por último, e agora sim, pessoal, o verso 26. Quem confia em si mesmo é insensato, mas quem anda segundo a sabedoria não corre perigo. Eu quero falar uma coisinha sobre esse versículo porque quando diz aqui, né, quem confia em si mesmo, não significa que você deve ser inseguro. Ah, então eu não devo confiar em mim. Nossa, eu devo olhar para mim sempre como um fracassado. Não, não é isso. O versículo está dizendo que você não deve se apoiar somente na sua capacidade, né? Então, olha só que legal. Pense em alguma coisa que você é bom, ok? Pense em qualquer coisa que você é bom. Talvez você seja bom em esportes, talvez você seja bom no seu trabalho, talvez você seja, não sei, financeiramente uma pessoa bem-sucedida, pense em algo que você é bom. Beleza. Você é bom? Seja confiante no seu trabalho, né? Procure ser cada vez mais excelente. Mas a sua confiança não pode estar em você. É disso que esse versículo está falando, né? A sua confiança tem que estar no Senhor. Se você confiar só em você, você está sendo insensato. E eu vou dizer uma coisa para você. Eu não estaria aqui falando da Bíblia para você nesse podcast se eu não tivesse orado antes ao Senhor pedindo: Pai, em nome de Jesus, quando eu estiver falando, coloca as tuas palavras na minha boca, porque eu não edito os meus áudios. Você vai me pegar tossindo, bebendo água, porque eu falo para você aquilo que é fruto do que o Senhor vai pondo no meu coração espontaneamente. Mas antes eu oro, porque se eu achar que eu tô aqui para falar para você alguma coisa que eu sou boa, eu tô enrolada, né? Não sou. É a palavra de Deus, é o Espírito Santo na gente. A gente mesmo não tem nada de bom. E eu fico por aqui. Esse é o último versículo que eu quero comentar com você. E eu te espero, em nome de Jesus, no nosso próximo capítulo. Um grande abraço e Deus te abençoe. Ah, só lembrando, vamos para Provérbios 29, né? No próximo episódio, Provérbios 29 é o último provérbio de Salomão. Os últimos dois do livro de Provérbios não foram escritos por ele. Vamos meditar sobre isso. Um abraço. Deus abençoe.